pH do ácido é menor do que 7 e o pH da base é maior do que 7. Exatamente no 7, a gente tem as substâncias que são neutras, tá? Então, o nosso pH ele varia de 0 a 14. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico, tá? Exatamente no meio, ele é neutro. Para produzir um sal, a gente tem a reação de neutralização. Então, você mistura algo que é pH bem abaixo e algo que é o pH bem acima, mistura os dois e tende a chegar exatamente no meio. E aí, todo ácido misturado com base forma um sal mais água. O ácido, ele sempre começa com hidrogênio. A base sempre encerra com o H. O sal é sempre a mistura dos dois, mais a água, que é o H2O. Então, eu tenho aqui um hidrogênio do ácido, que vai juntar com o outro hidrogênio da base. Então, vai ficar H2 mais o O da base, H2O. Então, essa é a nossa reação para formar um sal. Todo sal vai ter essa mesma reação. Às vezes a molécula muda, tá? Mas a reação ela é basicamente sempre essa. E aí a gente vai ter a neutralização total e parcial. A reação de neutralização, ela pode ser total, tá? Ou parcial. A total é quando todo H, que é do ácido, tá? E todo OH, que é da base, viram água. H2O, tá? Água. Então, no nosso sal, no final, o sal, ele não tem nada de H e nada de OH. Todo hidrogênio e todo oxigênio com hidrogênio, que é a hidroxila, se misturam e formam água. Essa é a nossa neutralização total. A parcial vai sobrar, tá? Então, a parcial, deixa eu ver o que está escrito aqui no meu slide. Veremos. A parcial, nem todo, vou colocar assim, nem todo H ou OH viram água, tá? Então, significa que quando nem todo hidrogênio ou todo OH viram água, ele sobra. E se ele sobra, ele vai para o sal, tá? Então, ele vai estar pendurado no sal. Ele é aquele amigo lá, sabe aquele amigo que às vezes você não quer que ele vá no lugar, mas ele tá sempre naquele lugar que você tá. Às vezes você tenta dar um perdido nele e não adianta. Ele tá ali, sabe? Então, essa neutralização parcial é aquela que você não quer que a pessoa esteja, mas ela está. Infelizmente não tem o que fazer, né? É a vida, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos de neutralização total e de neutralização parcial, tá? A neutralização total, a gente pode fazer aqui, ó, HBr mais, lá, KOH, tá? A gente tem aqui duas reações, duas moléculas, e nós temos uma reação acontecendo. Esse aqui é o meu ácido. Como é que eu sei que ele é o meu ácido? Porque, tá vendo esse hidrogênio aqui? Toda molécula de ácido começa com hidrogênio. Todo meu ácido não orgânico começa com hidrogênio. Então, eu tenho uma parte positiva mais uma parte negativa, tá? Mais a minha base. Tá vendo que eu tenho OH aqui no final? Isso aqui indica que eu tenho uma base, tá? O H, ele vai ligar ao OH, formando água, tá? Então, a gente tem um H aqui, um OH aqui. Se eu ligo isso, eu tenho H2O, tá? E o que sobrou, que é o Br e o K, eles vão ligar-se e vão formar o meu sal, que é o KBr. Esse aqui é o meu sal. Tá vendo que essa molécula aqui de sal, gente, não sobrou nenhum H e nenhum OH penduradinho? Tem absolutamente nada de H e nem de OH junto, né? Então, isso
é uma reação de neutralização, neutralização, que vamos ver, total, tá? Porque não tem nem H e nem OH. Isso é uma neutralização total, tá? Então, esse aqui a gente chama ele de sal normal. Sal normal é quando ele é um sal que não tem nem H e nem OH. É um sal comum, tá? Sal comum. Esse, inclusive, aqui, ó, gente, KBr, é o cloreto, não, é o brometo de potássio, tá? Um sal bem comumzinho que a gente encontra por aí, sempre encontra por aí. E agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de sal que não é o normal. Que acontece a neutralização parcial. Como é que eu sei que acontece neutralização parcial nesse raio de sal, tá? Gente, antes de mostrar, vocês conseguiram entender esse sal comum aí que eu mostrei agora para vocês? Sim? Deu para entender? Beleza. Então agora a gente vai fazer o sal que não é normal. O sal que vai ser ou ácido ou básico, tá? Nós temos aqui, ó, H2SO4 mais a minha base, pode ser o NaOH, e nós vamos formar aqui o nosso sal mais a minha água. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, para você saber quanto que vai misturar com o OH para formar água, a gente baixa aqui a nossa quantidade. Ó. Aqui eu tenho 2H, então eu tenho ele aqui, ó, e aqui eu tenho 1OH. Eu sei que o H, ele junta com o OH, formando água, né? H2O. Só que tá vendo que sobrou um hidrogênio aqui, ó? Esse aqui sobrou, coitado, sobrou. Como ele sobrou, não tem como eu formar água com ele. Então, aqui, ó, ele vai ficar pendurado com o SO4. Quando a gente forma a nossa molécula, a gente vai juntar com o Na, que sobrou, né? Porque o OH ele juntou com o H formando água. O SO4 vai ligar também. Só que como eu tenho o hidrogênio aqui, ó, que não fez ligação para formar água, ele vai estar aqui. Então agora o meu sal ele vai ser isso aqui, ó. NaH, que é o que sobrou, mais o SO4. Então esse aqui é o meu sal. Nossa, isso aqui é um A. Deixa eu apagar essa coisa estranha aqui. Deixa eu... Não vai reduzir? Reduzir. Vou apagar esse A aqui. Feião. Na. Agora sim. Esse aqui é o meu sal, tá? Só que ele não é um sal comum. Tá vendo que eu tenho um hidrogênio aqui, ó? Se o hidrogênio ele vem de um ácido, então significa que eu tenho um sal ácido, tá? Ele é um sal que tem características ácidas. Por isso que a gente chama ele de sal ácido e não de sal comum. O sal comum não tem H, não tem OH. Esse sal que a gente está vendo aí, ele tem H. Então, ele é um sal ácido, tá? É óbvio que eu não vou pedir para que vocês lembrem de fazer essa reação inteira, tá? O que eu posso pedir para vocês na atividade? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho KCl, eu tenho NaBr, eu tenho NaHBr, eu tenho CaHNO3, tá? Esses todos aqui são sais. Você vai aparecer isso aí para vocês. Na atividade a seguir, identifique quais são os sais comuns. Qual que é sal comum? Como é que eu sei? O sal comum, eles são os que não têm, né, nem N, nem H. Deixa eu escrever, porque senão eu falo que eu estou escrevendo. Não tem nem H e nem OH. Então, a gente vem para cá e olha, ó. O KCl tem H ou OH? Me respondam aí. KCl tem H ou OH? Vocês estão vendo aí? Sim, né? Sim. Não tem nem H nem OH.
Ó, tem o K e tem o Cl. Tem só esses dois, não tem nem H e nem OH. Então, esse sal aqui, ele é comum. Agora a gente vai pro próximo. NaBr. Tem o Na e tem o Br. Não tem nem H e nem OH. Então, ele só pode ser o quê? Um sal comum também. Beleza. Os dois primeiros a gente fez. Agora a gente vai pro terceiro. NaHBr. Tem o Na, tem o H e tem o Br. Tá vendo? Isso aqui não pode ser um sal comum, porque eu tenho o hidrogênio aqui. Então, se eu tenho hidrogênio, lembra que eu mostrei aqui para vocês? Isso é um sal ácido, tá? Porque eu tenho o hidrogênio, que é proveniente de um ácido, tá? A molécula, a nossa última molécula aqui, ó. Este salzinho aqui. Este salzinho aqui, eu tenho o Ca, que é o cálcio, eu tenho o H, que é o hidrogênio, o NO3, que é o nitrato, tá? Que ele vem junto. E aí, se você olhar bem para essa parte aqui que está circulando, ó, é um hidrogênio. Para que eu tenha um sal comum, eu não posso ter hidrogênio. E nem OH. Então, isso aqui, como eu tenho hidrogênio, ele vai ser um sal ácido. Porque eu tenho o H que vem do ácido, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer. Olhar para a molécula, ver quais elementos você tem. Se você tem H, então sinto muito em dizer, não é um sal comum, não. Ele vai ser um sal ácido, porque ele provém de um ácido, tá? Aí você vai dizer o seguinte: tá, mas e o sal que tem OH? Como é que se chama? Aí eu vou te dizer um negócio. O sal que tem OH, ele se chama sal básico. Deixa eu te mostrar um exemplo aqui de sal básico. Depois me peçam para eu mudar a gravação, que eu lembro de mudar, senão vai morrer aí, vai ficar aí. Um sal que é básico, que sobra OH. Que sal seria esse? Deixa eu ver aqui. Temos o H2SO4 mais duas moléculas de NaOH. Isso aqui forma um sal básico. Como é que eu tenho um sal básico? Na verdade, temos que apagar aqui. Bem, temos 3 NaOH, tá? Como é que isso acontece, gente? Olha só, o hidrogênio, aqui eu tenho 2, né? Então eu tenho 2 hidrogênios. Aqui no OH, eu tenho 3 Na, eu tenho 3 O e tenho 3 H. Porque toda vez que você tem um número grandão na frente, você vai precisar multiplicar tudo que você tem depois. Como aqui eu tenho 1 Na, 3 vezes 1 é 3. Eu tenho 1 O, 3 vezes 1 é 3. 1 H, 3 vezes 1 é 3. Então, você tem 3 de cada coisa, tá? Então, aqui a gente pode colocar, ó, OH, OH, OH. 3 vezes o OH, 2 vezes o H, que são 2 hidrogênios aqui. Para que eu consiga formar a minha molécula de água, eu preciso ter 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, aqui a gente vai ligar, ó, uma molécula de água, que é H2O, e aqui eu posso ligar com esse aqui, ó, H2O. Então, isso aqui significa que eu tenho 2 H2O. Então, a gente coloca o número 2 aqui. 2 H2O. Duas moléculas de H2O. Foi o que eu consegui formar. Mas, olha só para esse OH aqui. Ele sobrou. Sobrou. Eu não tenho hidrogênio aqui. Ó, não tem hidrogênio aqui. Não tem nada para ligar com ele. Então, esse cara, ele vai precisar continuar aqui do lado do Na. Então, na hora de eu montar o meu sal, eu vou ligar o Na com o SO4, então vai ficar Na. Só que eu ainda tenho um OH que sobrou, então ele vai precisar vir aqui, ó, OH. E agora sim eu vou ligar o SO4. SO4, tá vendo?
Esse aqui é o meu sal. Essa é a reação da formação do meu sal. E aí, ele tem o OH, que isso aqui vem de uma base. Essa mulher aqui, tá? Essa minha base aqui sobrou um OH. Então, como eu sei que eu tenho um OH que veio de uma base, o meu sal, ele vai ser básico. Porque ele tem OH que veio da base e que sobrou e ele teve que grudar um pedacinho, tá? Então, assim que a gente consegue formar o sal neutro, que é o sal comum, o sal ácido, que é quando sobra o H, e o sal básico, que é quando a gente tem o OH no sal, tá? Então, agora fica muito mais fácil de a gente fazer a questão. Vamos fazer outra aqui. Deixa eu pensar no sal diferente. É o CaSO4, tá? Esse eu sei que existe. Vamos fazer o KOH NO2. Não sei se existe esse sal aqui, mas enfim, tudo bem. E vamos fazer o outro que é o cloro, sódio, potássio. Vamos fazer um que é H e aqui a gente vai botar um potássio também, tá? Esses aqui são 3 sais. E eu quero saber a classificação desses sais. Se ele é um sal comum, se ele é um sal ácido ou se ele é um sal básico. Para eu saber se esse sal aqui, qual é a classificação dele, é só eu olhar para os elementos que eu tenho aqui. Então aqui eu tenho Ca, que não é H, eu tenho S, que não é H, e o O, que não é H. Então todo o hidrogênio e todo o OH viraram água e não sobrou absolutamente nada no seu sal. Então isso significa que eu tenho um sal comum ou um sal neutro. Também pode ser chamado assim, comum é menos comum, tá? Um sal neutro. Esse sal aqui de baixo, gente, ele tem um OH, ó. Tá vendo? Tem um OH. O OH, a gente sabe que ele vem de uma base. Então, esse sal aqui, ele só pode ser básico. E esse último sal aqui, ele tem a presença do H. E o H, nós sabemos que ele vem de um ácido. Então, este sal é um sal ácido. E acabou. Essa é a classificação. Tudo isso que eu expliquei para vocês é para mostrar como é que eu consigo formar esses sais diferentes. Agora, vocês mesmos têm que saber isso aqui, ó. Como é que eu sei a classificação deles? É só procurar por essas partes de molécula. Se você encontrar um OH, você tem um sal básico. Se você encontrar um H, você tem um sal ácido. Então, existem 2 tipos de neutralização. A total, que é quando não sobra nem H nem OH. A parcial, que é quando sobra ou o H ou o OH na nossa molécula, tá? A classificação a gente até já adiantou, né? Existe o sal normal, que é o sal que não tem nada de H e nem de OH. O hidrogeno sal, que na verdade é o nosso sal ácido. Hidrogeno vem de hidrogênio. Então, se sobrar hidrogênio, ele é um hidrogeno sal. Você associa a palavrinha com a letra. Então, aqui, ó, NaHSO4. Se tem o H, é um sal ácido. Ou então um hidrogeno sal, tá? KH2PO4. Tá vendo que tem o H aqui? Esse H se chama hidrogênio. Então, ele é um hidrogeno sal. Quando a gente tem a presença do OH, o OH se chama hidroxila. Que nome estranho, né? Hidroxila. Esse nome aqui a gente vai ver lá no 3º ano de novo, tá? Quando nós temos o OH, nós temos um sal que é básico, tá? Ou então um hidroxissal, porque hidroxi vem de hidroxila, ok? Depois a gente tem o sal duplo ou sal misto, que é quando tem uma mistura de tudo, que aí esse aqui é mais difícil de aparecer, tá? Porque aparece várias coisas, várias coisas.
E o mais fácil de identificar de todos, sal hidratado. Quando algo está hidratado é porque tem água, tá? E aí, todo sal hidratado tem a presença de água, olha só, H2O. Então, você tem o sal vezes água. Então, sempre que você tem água, você tem um sal hidratado, tá? Isso a gente já tinha visto aqui, a gente só mudou os nomezinhos agora. E para finalizar a nossa aula, a gente também tem a classificação que é por número de elementos constituintes. Que raios é isso? Número de elemento constituinte é a quantidade de elementos diferentes na nossa molécula. Então, o sal binário, bi vem de 2. Então, eu tenho o Na, que é um elemento, o Cl, que é outro. Então, se eu tenho dois elementos diferentes, eu tenho um sal binário. KCl. Não, KBr. O K é um tipo de elemento, o Br é outro tipo de elemento. Então, significa que eu tenho dois elementos. K, Br, dois elementos diferentes. Sal binário. Ternário e quaternário é quando eu tenho três elementos diferentes ou quatro elementos diferentes. Tá? Então é só você contar, ó. Na é 1, Cl é 2, O é 3. Três elementos diferentes, ternário. Al é 1, e não importa a quantidade que você tem, tá? Importa a quantidade de elementos diferentes. Al é 1, S é 2, O é 3. Então são três elementos diferentes entre si. Logo, eu tenho um sal que é ternário. Quaternário, quando são quatro. Então eu tenho K, que é 1, o Fe, que é 2, o C, que é 3, o N, que é 4. Então, quatro elementos diferentes, quaternário, tá? Mas o principal sempre vai ser a natureza dos íons. Se não tem nem hidrogênio nem OH, eu tenho um neutro. Se tem H, é um hidrogênio sal. Se tem OH, ele é um hidroxissal. Se tem uma mistura de várias coisas, é misto. E se tem água, ele é hidratado.